Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula vamos tratar sobre uma condição vascular muito comum chamada de trombose venosa profunda. Então, nessa primeira parte, veremos basicamente o conceito, quais são os fatores de risco, como se dá a produção, a formação de um trombo e quais são os principais testes para o seu diagnóstico. Na segunda parte, veremos a abordagem do tratamento, tanto o tratamento geral, farmacológico, e também o tratamento fisioterapêutico. Então, se você tem interesse em relação a esse tema, não se esquece, deixa aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, gente? Então, como falei, essa parte inicial é uma parte mais introdutória, começando aqui pelo conceito. Então, o que é trombose venosa profunda? É a obstrução ao fluxo sanguíneo causado pela formação de um trombo nas veias do sistema profundo. Lembrem que quando falamos sobre o nosso sistema venoso, possuímos basicamente veias superficiais e veias profundas. Lógico, existem ali veias comunicantes, mas, em linhas gerais, as veias superficiais e as veias profundas. O nosso alvo aqui nas veias profundas, porque exatamente elas podem estar associadas com a trombose. E qual é o mecanismo básico dessa trombose? Quando pensamos na formação de um trombo, temos que pensar sempre em três fatores. O primeiro fator é chamado de lesão endotelial. Por algum motivo, o endotélio vascular, que é a camada mais interna desse vaso, é lesado. E a partir desse momento, um processo ali de um processo inflamatório, um processo até de reparo dessa região é iniciado. E aí você tem a formação, né, e a agregação plaquetária, você tem fibrina, e tudo isso faz com que se forme ali naquela região um coágulo. Consequentemente, esse coágulo pode, em certo ponto, obstruir parte desse vaso, formando assim uma trombose. Um outro mecanismo é a alteração do fluxo sanguíneo. Então, sempre que existe uma diminuição do fluxo sanguíneo, uma estase venosa, esse sangue que teve o seu fluxo reduzido, ele pode, em algum ponto, coagular. E isso também levando à trombose venosa. E o terceiro fator é chamado de hipercoagulabilidade, ou seja, é um aumento da taxa de coagulação. Por algum motivo, e daqui a pouco veremos alguns, a taxa de coagulação do paciente está muito aumentada, está acima da normalidade. Então, fica muito fácil ali desse sangue coagular, formando também o trombo. Quando pensamos nesses três critérios, estamos pensando basicamente em algo chamado de tríade de Virchow. Então, a tríade de Virchow é um mecanismo que explica a formação, a criação de um trombo. Aqui você tem alguns fatores, tá? Existem fatores que podem ser hereditários, como deficiência de algumas, né, de alguns fatores que estão associados ao processo de inflamação. Existem alguns fatores associados aqui, por exemplo, deficiência da antitrombina, que a trombina ela está associada exatamente com a formação desse coágulo. Então, se você tem uma antitrombina, né, que é para evitar a formação, para diminuir esse coágulo, a tendência é que ele aumente de volume, a alteração aqui também em proteína C, tá? E pode ser adquirido. Então, a própria idade pode gerar algumas condições que são mais temporárias, como a gravidez, câncer, uso de hormônio, né? Então terapia hormonal também pode estar associado. Alterações como, por exemplo, imobilismo, é um fator que reduz o fluxo sanguíneo, tá? Redução do débito cardíaco, então pacientes com insuficiência cardíaca podem também apresentar embolia pulmonar, que é uma consequência, né, da trombose venosa profunda. Os principais sinais e sintomas estão associados com dor, então a dor pode ser até um primeiro sintoma, até antes do edema, talvez a maior característica de uma trombose seja o edema assimétrico, né? Logicamente,
O paciente ele pode sim evoluir com a trombose nas duas pernas ou nos braços, então lembrem que a trombose venosa profunda não acontece apenas no membro inferior, membro superior também pode ser acometido. É mais clássico que seja um edema unilateral, visto que essa doença também classicamente acomete apenas uma perna, tá? O eritema, cianose, então, em alguns casos, né, você pode ter aqui uma vermelhidão na região, a depender da gravidade da obstrução, pode ficar mais arroxeado, né, que seria no caso da cianose, pode gerar dilatação do sistema superficial. Lembre que existe comunicação do sistema superficial com o profundo. Então, se o profundo está comprometido, o superficial tem dificuldade de se comunicar com esse profundo. E o sangue que poderia passar do superficial em direção ao profundo ficará no sistema superficial. Consequentemente, isso vai dilatar, aumentar a temperatura, por também aumento do fluxo sanguíneo naquela região, e o empastamento muscular. Esse músculo ele fica mais rígido, né? A palpação, você sente uma maior tensão na musculatura da região acometida. O diagnóstico e alguns testes, então você tem a avaliação que pode ser feita através de exames laboratoriais, então a avaliação, por exemplo, de dedímero, tá? Pode ser avaliado também o RNI, né, ali para verificar se esse paciente ele tem um aumento da tendência de coagulação, e exames por imagem, como eco, Doppler, né, venografia, uma angiotomografia computadorizada, podem ser utilizadas também. Em relação a outros exames, você pode avaliar através do score de Wells, tá? Nesse score, você tem, na verdade, ele vai te dar a probabilidade desse paciente ter a trombose venosa e classifica isso em baixo, intermediário e alta. Então, são algumas questões que você deve obter a resposta. Então, o paciente ele tem câncer ativo? Se sim, ele ganha aqui um ponto. Ele está imobilizado no meio inferior, ele ganha mais um ponto. Está acamado, ganha mais um ponto. Então, são todos esses itens aqui que você faz ali a verificação no paciente. E se a pontuação for menor que 1, a chance desse paciente ter trombose é baixa. Se a pontuação for entre 1 e 2, é uma chance intermediária. E se for maior do que 2 pontos, é uma chance alta. Ainda em relação a testes físicos, você tem aqui o sinal de Homans, que é basicamente você gerar uma dorsiflexão, tá vendo? Como na imagem aqui mostrada. Você faz aqui uma dorsiflexão no tornozelo. Se isso gera dor, é um sinal positivo, então levanta, né, a suspeita para a trombose. Além disso, sinal da bandeira, que é relacionado com maior rigidez muscular. Então, você palpa a região e tenta mobilizar a região acometida. Se não existir uma trombose, existirá a possibilidade de mobilizar aquele segmento. Na presença da trombose, o segmento vai ficar mais rígido, tá? E o sinal de Bancroft, que basicamente é dor à palpação. Então, novamente, no local acometido, você deve palpar, você deve apertar a região e, se for positivo, o paciente relatará dor. Então é isso, pessoal. Falamos aqui basicamente sobre a parte inicial da trombose venosa profunda. Conceituamos, vimos quais são as possibilidades para a formação do trombo. Também falamos sobre como dar o diagnóstico dessa condição, tanto diagnóstico por imagem laboratorial e também alguns testes físicos que você pode utilizar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí embaixo seu like, também compartilha com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, inclusive na parte 2, falando agora sobre o tratamento. Então é isso, até o próximo vídeo.